Nós estamos com uma temática chamada avivamento. E eu não sei qual é o conceito que você tem de avivamento, qual é o entendimento que você tem de avivamento, qual a clareza que você tem sobre avivamento. Mas eu sei que nesse culto, Deus vai te avivar nessa casa. Se você puder compartilhar um olhar de Deus com o seu vizinho, diga para ele assim, ó: você será avivado hoje. Olha nos olhos e diga para ele: é hoje. Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Eu vou tomar uma aguinha enquanto os irmãos folheiam a Bíblia para achar o profeta. Livro do profeta Abacuque. Esse é o momento em que a tecnologia favorece demais. Com 2 cliques na tela, você está em Abacuque. Quem está só com papel, ainda está lá na forquilha ainda. Nós, aproveitando o ensejo enquanto os irmãos buscam, Abacuque capítulo 3, versículo 17 em diante, nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam nessa noite, nessa casa, e a todos que nos acompanham através das nossas redes sociais, mais precisamente através do nosso canal do YouTube. A nossa expectativa é que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite. Que o Senhor venha sobre ti nessa casa e se apresente a ti como nunca antes se apresentou a você. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais ficam vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Glória a Deus por isso. Curva a sua cabeça. E eu queria te convidar a fazer uma oração repetitiva. Eu falo e você me acompanha logo na sequência. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, através do Espírito Santo, eu quero a tua presença. Fale conosco. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, seja no pensamento, sejam em palavras, sejam em ações. Nos perdoe. Que nada, nem ninguém, me impeça de receber a tua revelação nessa noite. Nos encha hoje, em o nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que falar sobre o profeta Abacuque, mais precisamente listado teologicamente,
classificado teologicamente entre os profetas menores. E não necessariamente essa expressão para o profeta Abacuque ser considerado dentro da classificação teológica como profeta menor ou entre os profetas menores, não necessariamente significando que ele foi um profeta menor do que o profeta, por exemplo, Isaías, Jeremias, Daniel, não. É interessante quando nós passamos a compartilhar a palavra de Deus dentro dessa perspectiva do profeta Abacuque, porque a gente vai percebendo ao fazer a leitura, e se você for observar, se você ainda não teve essa oportunidade, se você for observar, esse é um livro em que ele é composto por apenas 3 capítulos. E ele traz uma particularidade, o profeta Abacuque. Você pode ler do versículo 1 até o último versículo do capítulo 3. Você não vai encontrar expressões ou expressão semelhante aos outros profetas, como por exemplo, assim diz o Senhor. É muito comum entre os profetas, como os que eu citei, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e muitos outros, em que eles recebiam a palavra de Deus e eles direcionavam ao povo. Eles recebiam a revelação do Senhor e eles conduziam essa revelação trazendo luz, clareza ao povo. Mas quando nós nos detemos no livro do profeta Abacuque, nós não observamos um profeta recebendo a palavra de Deus e entregando ao povo. O que nós observamos aqui na história do profeta Abacuque é que ele começa apresentando no capítulo 1 alguns dilemas da vida, algumas angústias da vida. E ele passa a começar falando com Deus, porque o profeta Abacuque não é uma mensagem de Deus para o povo. A leitura do profeta Abacuque é um diálogo do profeta com Deus. E é interessante porque ele começa gerando questionamentos no capítulo 1. E dos questionamentos que ele vai fazer, ele vai dizer: Senhor, eu só vejo violência. O que eu vejo são assaltos nas ruas. A criminalidade está só crescendo. Mas, Senhor, se não bastasse a violência, a criminalidade, se não bastasse uma segurança pública totalmente corrompida, nós ainda observamos, Senhor, os juízes. Quando eles estão julgando as causas, eles não julgam as causas sem parcialidade. Eles fazem julgamentos parciais. Então, geralmente, aqueles que tinham mais condições financeiras, eles simplesmente tinham melhores oportunidades diante da lei. Então, era uma lei corrompida. E aí, se não bastasse a falta de segurança pública, se não bastasse as leis estarem sendo corrompidas parciais diante dos seus julgamentos, ele percebe uma coisa muito mais triste ainda. Ele olha para o povo de Deus, para a tribo de Judá, para a nação de Judá. E ele observa que o povo que era chamado de povo de Deus não expressava mais Deus. Não falava mais absolutamente nada sobre Deus. Então era um povo que tinha esquecido o seu próprio Deus. As angústias do profeta Abacuque foram tão terríveis, que ele não aguentou toda aquela angústia. Ele disse: eu preciso falar com Deus. Eu preciso conversar com Deus. Só que o capítulo 1, ele utiliza uma expressão que é muito forte. E ele diz assim: até quando, Senhor, ficarás aí parado? Isso parece muito com a gente. Parece muito com os nossos dias. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas diante de seus dilemas, diante da sua dor, diante de suas angústias, diante de seus desafios, você se debruçar em oração e você clamar a Deus
e Deus simplesmente ficar em silêncio. O que nós temos aqui é um grito de socorro do profeta. O profeta estava tão angustiado com seus dias, diante daquela sociedade, com os seus contemporâneos, que ele grita a Deus. E ele diz: Deus, até quando o Senhor vai permitir toda essa maldade? Até quando o Senhor vai permitir tudo isso? Eu lendo o profeta Abacuque, eu disse: eu posso pegar tudo isso aqui do capítulo 1, esses anseios, esses questionamentos, esses dilemas, essas crises, essas angústias, e dizer assim: esse livro do profeta Abacuque é um livro muito atual. Porque quando nós olhamos para a nossa nação brasileira hoje, o que é que nós vemos, irmãos? Políticos corrompidos, uma justiça considerando o corrupto inocente e o inocente condenado. Nós não podemos nem sair nas ruas direito, porque a gente já fica com medo de ser assaltado. Não é verdade? Então o livro do profeta Abacuque é um livro de um profeta onde ele falou de coisas que é muito atual. E muitas das vezes a gente, no nosso grito de desespero, nós clamamos a Deus. E nós pedimos para que Deus haja, para que Deus entre com providência. Mas o que nós observamos aqui é que Deus não dá atenção para o profeta no capítulo 1. Se você pegar o capítulo 1, desses anseios, dessa crise existencial, desses dilemas, e você for para o capítulo 3, que é o que nós lemos aqui, há uma diferença aqui. Porque no capítulo 1 nós temos um profeta que está extremamente angustiado. E no capítulo 3 nós temos um profeta que está extremamente confiante. Então o que aconteceu com esse profeta? Que entre o capítulo 1 e o capítulo 3, você vê uma transição de estado de espírito. Você observa que esse profeta aqui no capítulo 1 reclama, questiona, e questiona a Deus. Não é qualquer pessoa. Ele está questionando Deus. E ele está dizendo: Deus, o Senhor não me ouve. O Senhor não fala comigo. Aí você sai do capítulo 1, quando você chega no capítulo 3, você vai ver um profeta, totalmente confiante, ainda que a figueira não floresça. E ele começa a trazer todo um relato, ainda que. E ele começa a dizer: eu decidi confiar no Senhor. Então isso gera para nós um questionamento sobre o que aconteceu com o profeta, entre o capítulo 1 e o capítulo 3. Enquanto no capítulo 1 tinha um homem totalmente desmotivado, tinha um homem totalmente em crise, tinha um homem totalmente desesperançado, tinha um homem totalmente angustiado, no capítulo 3 tem um homem retumbante, forte, fervoroso, cheio de ânimo, cheio de esperança. E isso gera um questionamento para nós. E nós estamos falando sobre avivamento. E hoje, mais precisamente, eu quero falar sobre lições de um coração avivado. E por que eu quero falar isso, irmãos? Porque quando nós entramos nos anais da história da igreja, bíblica e extra-bíblica, aquilo que aconteceu após o cânon ter sido fechado, que são as escrituras, nós observamos que muitas das vezes o avivamento ele vinha para um povo, para uma comunidade. Mas se você for observar, todas as vezes que o avivamento foi gerado, ele começou através de uma pessoa ou através de uma equipe muito pequena. Então hoje eu não quero me deter sobre o avivamento coletivo. Hoje eu quero me deter sobre o avivamento pessoal. E eu já te faço uma pergunta nessa noite. Como foi a sua semana? Como que está a sua vida no cristianismo? Como que você passou essa semana?
Quantas vezes você se deteve às Escrituras, você dobrou o seu joelho, desceu uma lágrima do seu rosto? Quantas vezes durante essa semana que passou, você abriu as Escrituras e Deus falou com você? Porque talvez o seu estado seja o mesmo estado do profeta Abacuque no capítulo 1. Um estado de total sequidão espiritual. O capítulo 1 revela um profeta num vale de sequidão espiritual. E às vezes a nossa vida pessoal, ela está exatamente como estava o profeta no capítulo 1. Tudo que você tem é angústia, tudo que você tem é dor, tudo que você tem é desesperança, tudo que você tem é sofrimento. E talvez você passou essa semana olhando para um lado, olhando para o outro, e você continua no mesmo lugar. Nada mudou, nada foi transformado. Então eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você passou uma semana avivada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós vamos aprender nessa noite com o profeta Abacuque como sair desse cenário e partir para um cenário onde a presença de Deus ela é real, onde nós sentimos o fogo do Espírito Santo, onde nós temos prazer em ler as Escrituras, prazer em dobrar nossos joelhos, prazer em estar nessa casa, onde nós temos prazer em levantar a mão e ser cheio da presença do Senhor. Porque avivamento sem calor, sem fervor, é qualquer outra coisa, menos avivamento. Mas essa noite Deus preparou você, colocou você aí sentado, para você ouvir essa palavra, e para você sair daqui queimando pelo poder do Espírito Santo, para você sair daqui cheio dele. Lições de um coração avivado. E a primeira lição que nós aprendemos com o profeta Abacuque está no capítulo 2 e no versículo 1 do mesmo livro de Abacuque. Se você puder, deixe a sua Bíblia aberta. Em tempo de crise, e todos nós passamos por crises, ore. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz e que resposta dará a minha queixa. Ah, meu irmão. Nós estamos falando de um profeta no capítulo 1, totalmente desesperançado. Mas a partir do capítulo 2, o cenário do profeta muda. Por quê? Porque ele entendeu que mesmo Deus não tendo dado atenção para ele no capítulo 1, ele sobe na sua torre de vigia e diz assim: Deus, é o seguinte, eu vou ficar em oração. Eu não vou me levantar daqui até o Senhor responder a minha causa. Eu não vou me levantar daqui até o Senhor responder a minha queixa. Eu não vou me dispuser, eu não vou sair desse lugar. Eu não vou para lugar nenhum até o Senhor responder. Porque enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto o Senhor não liberar uma palavra, eu não vou tirar meus pés do chão, eu não vou me mover para lugar nenhum, eu vou ficar prostrado, de joelho e com o rosto no pó, mas eu esperarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Oh, Espírito Santo, aleluia! Que o espírito de oração se aposse de você nessa noite. Que o espírito de poder e de oração enche essa igreja nessa noite. Que o Senhor te encha de fome de Deus nesse lugar. E o profeta ora e diz: Deus,
eu não vou tirar meus joelhos do chão. Eu não vou tirar meu rosto do pó. Aí sabe o que acontece, irmãos? Deus se move. Aleluia. Deus se move. E olha o que diz a palavra no mesmo capítulo 2. Versículo de número 2 ao 4. Diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá. Se você for para o finalzinho do versículo 4, você vai ver Deus dizendo: mas o justo viverá pela fé. Deus está dando uma lição para o profeta Abacuque. Deus está dizendo para o profeta Abacuque: Abacuque, no capítulo 1, os teus olhos enxergavam um cenário. No capítulo 1, Abacuque, você estava enxergando a partir de você. No capítulo 1, o que você via era a ruína, era o caos, eram as trevas, eram os problemas, era tudo que não dava certo. Mas eu estou te chamando para a minha presença e para você entender uma coisa: o crente é diferente. O crente vive pela fé. O crente não vive pela vista, ele vive pelo que crê e não pelo que ele vê. E o que você vê nessa noite? Olha para o teu vizinho aí e diz para ele assim, ó: no tempo de caos, é um convite de Deus para você estar de joelho dobrado. Pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Esse Deus é tremendo. Até quando nada está dando certo para a gente, Deus nos abençoa. Até quando está desmoronando, Deus está dizendo: mas tem uma bênção aí. Deus está dizendo: tem uma palavra aí. Deus está dizendo: tem ânimo, tem renovo, tem esperança, tem sustento, tem força, tem capacitação, tem instrução. O nosso Deus não é semelhante a nenhum desses deuses. Ele é único. Então, em tempo de crise, ore. Agora observe comigo. No livro de Êxodo, você pode ouvir apenas, e para você não sair do livro de Abacuque. No capítulo 3, nós estamos falando sobre oração. E no versículo 7, nós temos uma palavra tremenda aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Então o Senhor disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor. Diga comigo, clamor. Por causa de seus capatazes, ou talvez a sua versão diga exatores. Sei bem quanto eles têm sofrido. Vem comigo aqui. Nós estamos falando nesse livro de Êxodo, do capítulo 3, a qual nós acabamos de ler, de um povo que estava no Egito há mais de 400 anos. Mais precisamente falando, 430 anos. Sofrendo, sendo subjugado. Entrava ano, saía ano, chicote, punição, humilhação. Tudo sobre a vida deles se destruindo. Tudo na vida deles não dando certo. Tudo na vida deles caindo, ruindo. Aí a Bíblia fala uma coisa interessante, irmãos. Deus olha lá de cima. Aí Deus chama Moisés para libertar o povo. Mas Deus fala uma coisa interessante. Eu ouvi o clamor do meu povo.
mesmo em meio àquele caos, em meio àquele desespero, mesmo em meio a toda aquela situação caótica, alguém ali mencionou o nome do Senhor. Alguém ali se debruçou e começou a clamar pelo socorro de Deus. Deixa eu lançar essa palavra sobre você nessa noite. Em tempo de crise, em tempo de peleja, em tempo de guerra, em tempo de desafio, clame ao Senhor. Fale com Deus, aleluia, e Ele vai agir. Deixa eu desconstruir algumas coisas aqui, antes de eu passar para o próximo tópico. E eu prometo que essa noite eu não vou ir até 2 horas de relógio aqui, tá? Eu vou ser bem sucinto. Teve um domingo de manhã que eu fiz o povo almoçar meio-dia ou mais de meio-dia. E alguns vieram reclamar comigo, depois nos bastidores disseram assim: meu irmão, até perdi a fome. Eu disse: glória a Deus, segue o jejum. Segue a vibe. Outros pais gritaram: meu filho, meus meninos estão aí, querem almoçar. Então a gente está sendo mais objetivo. Mas deixa eu desconstruir algumas coisas aqui sobre oração, que às vezes a gente não entende. A oração da igreja não muda Deus. Pega a visão. A sua oração não muda Deus. Como assim, irmão? A sua oração não muda Deus. Você já pensou se todos nós tivéssemos a capacidade de mudar Deus? Você já pensou, irmão? Deus ia andar assim, ó. Porque um está mandando ir para cá, o outro está mandando ir para cá, um está mandando ir para trás e o outro está mandando ir para frente. Então a nossa oração não muda Deus. Deus nos muda na oração. A nossa oração nunca mudou Deus, mas Deus sempre nos transformou quando nós entramos em oração. E estar em oração, irmãos, significa muito. Porque quando nós estamos em oração, a nossa percepção espiritual, ela fica aguçada. Entenda isso. Um crente que ora é um crente que acessa o reino espiritual. E um crente que acessa o reino espiritual é um crente que está atento. E eu vou exemplificar isso aqui. Chegou um vaso de Deus lá em casa. E vez ou outra, não sei se é porque eu moro muito próximo da igreja. Assim, todo dia tem muita gente lá em casa, né? Essa que é a verdade. Porque lá em casa tem Safira Kids. Lá em casa tem Rede Mover. Lá em casa tem Rede Virtuosa. Lá em casa tem Rede Alfa. Lá em casa tem Rede Casais. Lá em casa tem todas as redes. Glória a Deus por isso. Então sempre tem alguém lá em casa. E glória a Deus por isso. E às vezes, vai algumas pessoas e a gente começa a compartilhar a vida. Eu falo das minhas fraquezas, o irmão é edificado, ele fala da dele, eu sou edificado, e a gente vai se edificando, a gente vai crescendo. Mas teve um irmão que chegou lá em casa e nós começamos a falar sobre a sua relação conjugal. E ele disse assim: nós temos negócios. E dentro dessa nossa relação de negócios, ele falando da relação dele conjugal, a minha esposa disse assim: eu acho que está na hora da gente ter uma conta conjunta. Até aí tudo bem. Só que depois ele começou a ter seus comentários na sua naturalidade. E eu estava conectado com o reino espiritual. E eu percebi que com a sequência da conversa, o que estava existindo ali era uma semente chamada dúvida naquela relação. Porque a ideia que ele me apresentou era: se de repente a nossa relação não dá certo, a gente já racha aqui, cada um vai para o seu canto. Então eu olhei para ele e disse assim: para tudo. Quando você chegar em casa
e você passar por esse cenário de novo com o seu cônjuge, pegue nas duas mãos do seu cônjuge, arregala o olho e diga assim, ó: em o nome de Jesus, eu repreendo da nossa relação todo espírito de dúvida, todo espírito de medo, todo espírito que possa nos provocar ou nos gerar uma projeção para o futuro de separação. Porque você está pensando que o diabo age como, irmão? Que o diabo vem com uma capa preta, com um chifrão, dizendo ho, 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 para você ficar assustado com ele. Ele nunca faz isso. Ele vem o mais fofinho possível. E uma das grandes ferramentas que ele usou desde o Éden, ele usa até hoje, a palavra chamada dúvida. Porque quando Adão e Eva haviam sido lançados lá no jardim, Deus diz: ó, isso aqui tudo é de vocês, mas vocês não podem trilhar esse caminho bem aqui. Chega a serpente, o diabo, conversa com Eva e diz assim: e aí, Eva, conta aí como é que tá as coisas. Eva diz: rapaz, está bacana, está tudo muito legal, eu converso bastante com meu pai, Deus, meu marido está ali, foi resolver uns problemas. Bora dar uma volta aqui, Eva. Quando ela foi para o caminho, ela disse: opa, aí eu não posso. Aí Satanás disse: mas por que você não pode? Ela disse: não, porque o meu pai disse que na hora que eu acessar isso aqui, eu vou morrer. Aí ele disse: tu acreditou nisso? Que tu vai morrer? Isso é mentira, rapaz. Olha a dúvida, olha a semente. E quando ele lança essa semente da dúvida, o que acontece? Eva desobedece a Deus e ela come do fruto. E sabe o que acontece, irmãos? Eva come do fruto e olhou para ela todinha e disse assim: é verdade, diabo. Deus disse que eu ia morrer, mas eu estou aqui vivinha. Meu marido Adão, tenho que te contar uma notícia. Deus está mentindo para a gente. Come também para te ver. Adão comeu e disse: cara, normal. Está tudo normal. Porque é assim que o diabo faz. Ele vem com uma semente de dúvida. Mas o cristão que está em oração, o crente que tem uma vida devotada ao Senhor, o crente que tem uma vida entregue ao Senhor, rendida ao Senhor, é um crente que tem discernimento. E quando esse crente tem discernimento, e o diabo chega na porta da casa dele, a primeira coisa que ele faz é dizer: bate em retirada, diabo, porque a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, toda a minha estrutura, elas pertencem ao Senhor. A minha casa pertence a Deus. Mas eu não vou passar. Esse foi só o primeiro parênteses. Eu vou abrir mais um. Faz uma visita aí do lado. Uma visitinha. Bate na porta aí do lado. E diz assim, ó: aonde não tem oração, tem murmuração e ingratidão. Fala de novo. Aonde não tem oração, tem murmuração e ingratidão. Pega a visão aqui, ó. Pega a visão. Hoje o negócio é pegar a visão. Suponhamos que uma irmã aqui das nossas relações aqui da igreja, chega lá na casa do presbítero Geiso, ela diz assim: presbítero, meu marido é um encapetado. Aí o presbítero Geiso: é encapetado? Aí ela sai da conversa com o presbítero Geiso, ela chama a Rafa. Ela disse assim: Rafa, meu marido é um encapetado. Aí ela não se contenta, depois de ter ido na casa do presbítero Geiso, ter ido na casa da irmã Rafa, ela vai na casa do irmão Júnior. Ela disse: irmão Júnior, tu nem sabe, meu marido é um encapetado. Depois, quando esse homem passar por entre nós vamos chamar ele de quê? Se ligou? Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque os nossos problemas, quando nós precisamos de orientação, a gente busca a nossa liderança, que tem maturidade para orientar.
Aquilo que acontece na minha casa, que acontece na sua casa, não é para você sair ventilando nos 4 cantos desse planeta, ou desse bairro, ou desse estado, ou desse município. Isso significa que é para você tirar um tempo de oração e você falar com Deus e dizer: Deus, eu estou vendo, o meu marido faz isso, o meu marido me trata dessa forma, mas eu estou falando é contigo, Pai. Eu estou trazendo diante de ti, Senhor, e eu sei que tu pode transformar a vida dele. E eu não poderia deixar de abrir esse parêntese aqui, irmãos. Porque muitas vezes a gente sai falando pelos cotovelos e sai murmurando para todo mundo. E eu quero te dizer uma coisa: murmuração não resolve. Qual é a instrução do Senhor? Entra no teu quarto e fecha a porta. Porque o teu Pai que te vê em secreto, Ele te responderá. Aleluias. Me parece que nós temos perdido o efeito da oração. Me parece que nós temos deixado de lado a oração. Porque uma igreja que ora, um crente que ora e um crente que busca a Deus é um instrumento poderoso na mão de Deus. E Deus se move em direção a Ele. Deus não se cala para um homem de Deus e para uma mulher de Deus que o busca em oração. Simples assim. Aleluia. Quando nós oramos, eu não sei se você já teve essa experiência, eu creio que sim, mas se você não teve, você terá. Como que você se sente quando você está diante do seu caos e diante dos seus desafios, diante dos seus maiores problemas, das suas maiores dores? Como você se sente quando você se levanta de um período de oração? Irmão, eu me sinto muito leve. Depois que eu me debrucei, que eu chamei o Abba e apresentei para Ele, e eu disse: está aqui, Senhor. Está tudinho aqui, eu estou rasgando meu coração para o Senhor. O Senhor absorve aquilo ali, irmãos, nos dá instrução e nós levantamos leve na presença do Senhor. Nós levantamos flutuando na presença do Senhor. Não é que nós não tenhamos problema, não é que nós não passamos por angústia, mas é que esse Deus, Ele é especialista em renovar a força do cansado, em dar ânimo para quem não tem ânimo, em dar coragem para aquele que não tem coragem. Esse Deus é poderoso. Esse foi o meu exemplo. Mas eu vou dar um exemplo bíblico. Em Atos 16, Paulo e Silas, que é um texto muito conhecido da igreja. Eu fico pensando assim, gente. Eu disse: meu Deus, às vezes a gente murmura por tão pouco, né? Às vezes até por nada. Aí a gente vai para o capítulo 16 de Atos. A gente observa uma dupla de missionários. Em que eles chegam naquela cidade e eles causam um alvoroço tremendo naquela cidade. Pessoas se convertendo, pessoas sendo libertas, Paulo estendendo a mão, demônio saindo como da jovem, Deus fazendo, gerando milagres. Eles causaram um alvoroço tremendo. Mas o diabo, como sempre, não satisfeito, levanta as autoridades locais, manda colocar eles num cantinho assim, e manda dar 39 chibatadas. Só para a gente ter uma pequena percepção, presbítero Geis. Eu não sei se você, no seu tempo de infância, você pegou alguma pisa. Eu estou olhando para os roxinhos aqui, não estou vendo ninguém com roxinho assim que aprontou alguma coisa nessa fase. Que a nossa mãe pegava aquele galho de goiabeira, dava uma lapada que ela enrolava assim na perna. Tu nem chorava, a tua alma saía do corpo. Não é verdade? Eu estou falando de uma, pastor Noleto. Agora imagine, 39, irmãos. E não era com galho de goiabeira não, era com ripa mesmo. 39 chibatadas.
arrastaram os dois, Paulo e Silas, para o cárcere interior. O cárcere interior aqui era um buraco feito no chão. Mais precisamente, 1,5 m por 1,5 m, 1 metro por 1 metro, mais precisamente isso. Ali mesmo, Paulo e Silas faziam suas necessidades. Ali mesmo, Paulo e Silas faziam tudo que era possível fazer por conta daquele espaço quadrado. Escuro, ninguém enxergando ninguém. Tudo que Paulo e Silas sentiu eram dores. Porque se uma lapada, quando nós éramos crianças, doía, às 39, irmão, não foi coisa fácil não. Mas está lá Paulo e Silas, murmurando: Deus, qual é o nosso pecado, Deus? Deus, aonde foi que nós erramos? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que eu estou sendo injustiçado? Deus, por que isso? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, por que eu estou passando por isso? Nós não ouvimos e nem lemos nenhuma dessas palavras no capítulo 16 de Atos. Sabe o que a Bíblia diz? À meia-noite, Paulo e Silas oravam ao Senhor. Irmão, não era que Paulo e Silas estavam querendo demonstrar o super crente, demonstrar o cristão perfeito, o cristão super-homem, infalível, o cristão que nunca peca e nunca erra. Não era nada disso. Porque certamente eles choraram e choraram muito. Na verdade, eles podem até ter gritado de tamanha dor. Mas eles tinham algo dentro deles: o Espírito Santo de Deus. Você não tem ideia do quanto o Espírito Santo pode te fortalecer nos joelhos dobrados. Você não tem ideia do quanto o Espírito Santo pode renovar as suas forças. Você não tem ideia do quanto o Espírito Santo pode te levar a uma outra dimensão. E você possa compartilhar dessa força que você nem entende, porque você está se sentindo forte naquele ambiente de crise e de dor. Aí sabe o que acontece? Paulo e Silas começaram a orar e a cantar ao Senhor. A Bíblia diz que as cadeias estremeceram. Presença sobrenatural do céu envolveu aquele lugar. A Bíblia diz que todos os presos ouviam. Sabe por que todos os presos ouviam, irmãos? Porque eles não estavam entendendo nada. E sabe por que eles não estavam entendendo nada? A Bíblia não diz, mas a gente pode conjecturar. Eles estavam olhando assim, irmão Anselmo: é impossível, esses caras estão cantando. Não faz o menor sentido esses caras estarem louvando esse Deus deles. Não faz melhor sentido esses caras estar uma hora dessa, todo arrebentado. Esses caras estão glorificando a Deus. Esses caras estão adorando a Deus. Eles ficaram espantados. É por isso que o mundo não entende a igreja, irmãos. É por isso que o mundo olha para a gente assim: parece que esses crentes vivem pisando em algodão doce. Parece que esses crentes todo o tempo vivem numa paz extraordinária. Parece que esses crentes não têm problema. Não é. É que a nossa alegria não é humana. A nossa alegria é gerada. E ela é gerada pelo poder do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo toca na nossa estrutura, nós nos rendemos e nós nos alegramos nele. As cadeias estremecem. Todas as portas se abrem. E o centurião, quando ele acorda, que ele tenta se matar, Paulo grita lá da sua escuridão. Olha a loucura aqui, irmãos. Porque se o cara me arrebentou, meu irmão, aí eu vou ter cuidado com o cara ainda? Olha a loucura aqui. Só o evangelho faz isso, cara. Porque, rapaz, meu Deus, misericórdia. Eu vou me matar. Te mata logo, nojento. Ainda não te matou ainda. Me arrebentou, me quebrou aqui, eu não fiz nada de injusto. Isso é, humanamente falando, a nossa justiça humana. Mas quando nós estamos no reino do Espírito, no reino de Deus, a cultura é diferente. E nós passamos a enxergar tudo diferente. Nós passamos a observar a partir da perspectiva de Deus. E quando nós observamos a partir da perspectiva de Deus, nós entendemos que nós somos diferentes. Nós somos chamados para agir diferente. A nossa justiça não é humana. A nossa justiça vem do alto. E essa justiça que vem do alto, ela não falha.
Glória a Deus por isso. Mas deixa eu atravessar um pouquinho aqui. Eu fiz uma promessa que eu não ia me deter. Então deixa eu me avançar aqui para a gente poder concluir. Lições de um coração avivado. Primeiro, nós precisamos entender que em tempo de crise, nós precisamos orar. E segundo, um coração avivado, irmãos, é alguém imparável. Dá uma sacudida aí do lado. E diz assim, ó. Me mostra alguém que pode parar a igreja. Me mostra aí. Alguém que pode parar a igreja. E diz assim, ó. Eu faço parte da igreja. Você entendeu? Se não tem ninguém que pode parar a igreja, e eu sou essa igreja, significa que o que nós temos, aleluias, é tão poderoso que nós nos tornamos imparáveis. E aí é por isso que nós lemos no capítulo 3, no versículo 16, 17 e 18, ou 17, 18 e 19, o profeta com outra perspectiva. Aquele profeta de crise, aquele profeta de desespero do capítulo 1, que atravessa pelo capítulo 2 em oração, ele chega no capítulo 3, a visão do cara muda. A visão dele muda de uma tal forma, que ele lê um dos textos mais conhecidos da igreja. No versículo 2, ele diz assim, antes de ler o texto mais conhecido, capítulo 3. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Sabe qual é a lição que o profeta está ensinando para a gente aqui, irmãos? Os nossos olhos naturais, eles vão enxergar tudo isso que o profeta enxergou no capítulo 1. A nossa audição vai captar tudo isso que o profeta sinaliza no capítulo 1. O nosso contexto é muito parecido e talvez até mais agressivo do que o profeta viu no capítulo 1. Mas o profeta atravessa pelo capítulo 2 em uma vida de oração. Ele entra nessa dimensão do reino espiritual e ele percebe uma coisa. O que vai fazer a diferença não é se a fome acabar. Já viu algumas pessoas dizendo isso? Ah, se não tivesse fome, os problemas teriam todo resolvido. O problema da nossa sociedade, irmãos, não é acabar com a fome. O problema da nossa sociedade não é acabar com a falta de segurança pública. O problema da nossa sociedade não é acabar com a corrupção no meio político. O problema da nossa sociedade é o homem entender que sem Deus ele não é ninguém. É o homem entender que sem Deus ele não vale nada. É o homem entender que sem a presença de Deus ele é apenas escória, ele é apenas instrumento das trevas. Ele precisa entender que o problema das relações humanas não está neste mundo. Os problemas das relações humanas estão na relação com Deus. Tudo começa com Deus. Quando o profeta recebe essa cura, quando o profeta recebe esse start, ele diz o seguinte: epa, peraí, eu estou lendo aqui que esse Deus que eu sirvo, escute isso, ele tirou um povo do Egito, e quando chegou diante do mar, ele abriu o mar vermelho, e o povo passou a pé enxuto, e Faraó com seus exércitos todos morreram naquele afogamento. Eu percebo aqui, através das escrituras, que quando eu vejo Deus operando, eu vejo Deus se revelando, e eu vejo Deus num monte, e nesse monte, o monte fumegando, e uma coluna de fogo, e raio, trovão, relâmpago, e Deus agindo com grande extraordinariedade. Eu estou começando a ler sobre esse Deus, e na proporção que o profeta foi lendo sobre Deus, foi ouvindo mais sobre Deus, foi construindo mais sobre Deus, ele entendeu uma coisa: rapaz, eu estou totalmente errado. Eu não tinha entendido o tamanho do meu Deus. Eu não tinha compreendido o Deus que eu estou servindo. Esse Deus é potente.
Esse Deus é poderosíssimo. Esse Deus pode fazer coisas extraordinárias. Esse Deus pode fazer milagres poderosos. Eu não vou mais ficar nessa angústia. E aí ele cita o texto que é extremamente conhecido da igreja. E eu queria ler a partir do versículo 14 do capítulo 3, porque a menção que ele faz é justamente ao que aconteceu em Êxodo. Versículo 14 em diante do capítulo 3. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançam como um vendaval. Pensando que o povo fosse presa fácil, marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror, de pânico. Esperarei em silêncio pelo dia em que calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja mais frutos na videira, ainda que a colheita de azeite não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e nos currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é minha força. Ele torna meus pés fortes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Essa noite o Senhor te enche de esperança. Essa noite o Senhor te enche de ânimo, meu irmão. Essa noite a palavra do Senhor sobre a tua vida é: tenha uma experiência pessoal com Deus. Porque muito de nós podemos ler as Escrituras, mas a leitura das Escrituras vai nos falar quem é Deus, mas a oração vai nos fazer experimentar esse Deus. A leitura das Escrituras vai nos dizer tudo o que Deus fez, mas quando nós temos uma vida de oração, nós experimentamos na nossa vida o que Deus faz. Por isso que nós nessa noite somos chamados pelo Senhor para experimentar Deus. E experimentar Deus significa que eu tenho que ter minha experiência, você tem que ter a sua experiência. E aqui eu queria compartilhar um testemunho poderosíssimo. Porque quando nós não temos uma relação com Deus pessoal, irmãos, escute isso. Quando nós não temos uma relação pessoal com Deus, qualquer coisa que é feito na igreja é pequeno para nós. Escute isso. Quando nós não temos um relacionamento, uma experiência com Deus, qualquer coisa, irmão Anselmo, que acontece na igreja é pequeno para nós. Sabe por que eu estou falando isso? Quando nós experimentamos Deus na vida, como eu experimentei Deus, eu sei como Deus me achou. Eu sei o estado em que eu estava. Eu sei qual é o meu passado, mas eu também sei qual é o meu presente e qual será o meu futuro. Eu sei o que Deus fez na minha história e como Ele entrou na minha relação conjugal, familiar, e como Ele transformou a minha casa em homens e mulheres de Deus. E sabe o que significa? As coisas de Deus para mim valem muito, Júnior. Terça-feira eu estou animado. O que tem terça-feira, igreja? GC, grupo de crescimento. Aí eu já acordo animado, presbítero Geis, porque foi Deus que fez essa oportunidade para me glorificar o nome dele. Quando chega quinta-feira, o que tem quinta-feira, igreja? Aí eu estou animado para vir para a escola bíblica. Sabe por quê? Porque foi Deus que preparou para me aprender mais sobre Ele. Quando chega no sábado, tem culto de rede. Quando chega no domingo, tem um culto como esse. Aí eu vivo de crescimento, em crescimento, de crescimento, em crescimento. E Deus vai me levando a uma outra dimensão espiritual. Mas só pode fazer isso quem já teve experiência com Deus. Clame nessa noite para ter a sua experiência pessoal com o Senhor. Aleluia! Mas eu quero contar mais um testemunho.
Enquanto os meninos do louvor estão se preparando. 1898. Escute isso com muita atenção. 1898. Um homem chamado Fox. Ele abre uma casa e ele começa a fazer uma escola bíblica. E nessa escola bíblica, ele começa a falar sobre o movimento do Espírito Santo, os dons espirituais. E ele começa a falar sobre o efeito do Espírito Santo. Depois que ele leu o livro de Atos, ele ficou mais estarrecido ainda. Então ele começou a ensinar naquela escola bíblica sobre o batismo do Espírito Santo. Só que certa feita, um homem negro, em uma época, mais precisamente em Los Angeles, nos Estados Unidos, em uma época em que havia segregação racial. Escute isso. O homem negro bate na porta daquela casa que estava tendo aquela escola bíblica. E ele disse: eu quero aprender sobre isso. Todas aquelas pessoas, mesmo passando pelo movimento do Espírito, ainda tinham muito preconceito. E sabe o que eles disseram para aquele homem negro? Você pode participar, mas não na sala com os brancos. Você vai ficar no corredor do lado de fora da sala. Ah, Deus, eita Senhor. E aí aquele homem negro, chamado William Seymour, e ele começa a ficar sentado do lado de fora. E todos os dias de escola bíblica, aqueles homens dentro daquela sala, os brancos, eles estendiam a mão, o Fox, e Deus batizava com o Espírito Santo. E eles falavam em línguas, os dons espirituais se movimentavam, havia cura naquela escola. E o William Seymour estava onde? Do lado de fora da sala, sentado, ouvindo a mesma palavra. Então ele tomou uma decisão. Ele disse: Deus, a mesma coisa que o Senhor está liberando sobre os brancos, eu quero que o Senhor libere sobre mim. E sabe o que é que o William Seymour fez? Ele começou a orar 7 horas por dia. Ei Deus, aleluia. E ele começou a orar 7 horas por dia, dizendo: Deus, assim como o Senhor está batizando os brancos, me batiza também. Deus, assim como o Senhor está enchendo os brancos, me enche também. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre o William Seymour. E ele foi cheio do poder do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do poder do Espírito Santo, ele começou a abrir a boca dele. E ele também começou a pregar numa casa. E sabe o que aconteceu? A casa começou da gente. E ele estendia a mão, e Deus enchia com o poder do Espírito Santo. E ele estendia a mão sobre os brancos, e os brancos recebiam a presença de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquela casa ficou pequena. A cidade todinha se movia para aquela residência. A história que nós conhecemos como a história do avivamento é que o poder de Deus foi tão extraordinário que ele abriu uma outra casa muito grande em uma rua chamada Rua Azusa. E é daí que você conhece avivamento da Rua Azusa. E quando ele começa a abrir aquele galpão, a multidão vem diante. E William Seymour, mesmo sendo rejeitado por ser negro, mesmo tendo vivido todo aquele contexto, ele começou a estender a mão. Mais de 100.000 pessoas foi salva pelo poder do Espírito Santo de Deus. Arabarra, sim. Oh, Espírito Santo. Só precisa ter um coração hoje nessa noite. Ei, Espírito Santo. Só precisa ter um coração hoje nessa noite. Só precisa ter um coração quebrantado nessa casa. Só precisa ter uma alma dizendo: Jesus, eu quero experimentar, eu quero te conhecer mais, eu quero ter essa profundidade. Jesus, me envolve, me envolve, me envolve, me envolve. Abra o seu coração nessa noite e se debruce na presença de Deus. Eu não costumo fazer isso com muita frequência,
Mas eu quero que você saia do seu ambiente de conformismo nessa noite. Saia de todo o seu ambiente de limitação. Abandone o pecado, abandone a justiça e te lança no Espírito Santo. Ei, Deus, hoje é uma noite de avivamento. Hoje é uma noite de poder. Hoje é uma noite em que Deus vai te encher de graça.